Pessoal, muito boa tarde, espero que vocês estejam escutando bem aí, tá? E aí eu trouxe um case real, tá? Análise de malware, R$2 ou um arquivo misterioso. Eu acho que essa febre aí, né, de olha, você quer isso e tal, etc. Mas aí houve um caso aí real. Entretanto, como é um caso real, né, então meio que eu tive que dar uma disfarçada, né? Até mesmo o código dele, vocês vão ver que tem muita coisa completamente diferente em si. Mas a ideia aqui é trazer a técnica que o malware ele usou ali, tá bom? E aí é o seguinte, pra galera aí das antigas, né, que viu Você Decide, né, tem algumas pessoas que não aqui, mas enfim. E aí o resultado final aqui é vocês que vão decidir, tá bom? E aí a gente vai brincando aí um pouquinho, tá? Bom, conforme eu falei aqui ainda há pouco, né, todas essas informações aqui são, em resumo, pessoal, para fins educacionais, tá? Então, enfim, quando a gente faz engenharia reversa e de mal, aí a gente acaba pegando o código e entre outros afins aí, tá? Então, vamos lá. Um pouquinho sobre mim aqui, né? Então, em resumo, a gente não para de estar estudando, tá? Enfim. Eu jogo um esporte não tão comum aqui, que é o hóquei. Eu jogo hóquei, já disputei fora e etc. Enfim, pratiquem esporte, isso, tá? E bebam bastante água e outras coisas a mais aí, tá? Enfim, hoje eu sou líder do capítulo WASP Belém do Pará, que eu esqueci de falar também, eu acabei de chegar de viagem, estou com algumas horas aí sem dormir, mas faz parte. Eu faço parte também do Devs Norte, que é uma maior comunidade do norte da área de dev, né? Então a gente faz encontros lá, mensalmente, a gente tira do bolso, enfim, a gente faz acontecer lá. Eu faço parte de outras coisas aí, como o Soga Brasil, Hackers, Not Crime e entre outros. E conforme foi dito aqui ainda há pouco, né, eu escrevo para várias revistas aí, né? E de tanto escrever aí, saíram esses livros aí, tá? Então, esse livro aqui de introdução, resumindo, pessoal, foi feito com 3 pessoas, Kleber Soares, o Joas, tá? E o Davidson Franco. Então, este livro aqui, todos os royalties que a editora passar para os autores em si, a gente vai estar enviando para instituições de caridade, tá? Então, se vocês puderem comprar o livro, vocês sabem que vai estar sendo, enfim, enviado. E fora esses 2 livros aí, a mais aí. Tá, um pouquinho sobre algumas coisas do que eu faço, né? Eu fiz esse headset de caroço de açaí, tá? Tem um ponto aí, a cola. A cola, ela foi feita com goma de tapioca. Então já fica aí. Quem sabe futuramente, quem sabe ano que vem eu já traga melhor isso aqui. Então eu fiz isso aí, tá funcionando legal. Tem os controlezinhos, entre outras coisas. Isso fica para uma próxima palestra aí, tá? Então fora outras coisas que eu faço aí. Mas vamos voltar ao tema aqui, pessoal. Que assim, hoje em dia a gente sabe que grande parte hoje se conecta através do smartphone. Então automaticamente o cybercrime ele vai focar o quê? O smartphone. Então eu trouxe esses dados aqui, né? Que ele informa que 82, né? Dados aí, né, os phishing em si e os mishes, entre outros afins aí, eles são focados aos smartphones, né? Enfim, e aí eu trouxe mais algumas coisinhas aqui, que eu trouxe esse case aqui, né? Então, a gente sabe que hoje isso virou uma febre, tá? Jogo de não sei o que e etc, né? Então eu trouxe esse case aqui que a gente vai estar falando um pouquinho mais aí. Mas isso aqui, pessoal, virou preocupação a nível nacional, né? Então a gente sabe que tem pessoas que estão investindo de formas erradas, né? E aí a gente já sabe, né? Eu acho que não preciso ir tão a fundo aí. Então tem vários tipos aí de jogos de bicho aí, né? Que, enfim, cada dia vem um bicho novo aí. E aí eu trago esse case aqui do Caramelo, tá? O Caramelo em si é um cara que ele sempre está jogando, ele sempre acha que está por cima e tal. E certo dia ele recebeu um smishing. Esse carinha aqui. Ele, opa, tem um dinheiro aqui, então eu vou lá. Ele foi lá e baixou. Baixou, e daí a gente sabe que quando a gente baixa algo aí, enfim. Enfim, vou seguir aqui um pouquinho. Então, o contexto é esse. Tá? Então, ele sofreu um dano. Automaticamente veio a equipe de resposta a incidente. E aí eu vou estar falando mais um pouquinho aí. Então, se liguem aí no prejuízo do Caramelo, tá? De novo, ele é viciado em jogo, tá? Vende tudo aí. Enfim. E aí é o seguinte, basicamente depois que ele baixou esse app, né? Então, uma das formas das técnicas do cybercrime é acessibilidade.
Então é ali que ele vai fazer, né, o ataque em si. Então, da feita que ele instala, quando ele executa, ele pede para que a parte de acessibilidade seja ativada. Então, automaticamente, porque ele quer jogar, né, então ele vai lá, ele vai habilitar. Tá? Então ele vai lá, habilita, né, e aí automaticamente, depois que ele habilita isso aí, né, foi o jogo do botinho aí, né? Então, automaticamente aí, né, o cybercriminoso, ou enfim, né, ele vai ter acesso a todo o smartphone dele. Então, ou seja, ele tem o contato dele com C2, né, comando controle ali, né, que ele tem acesso a todo, né, então, ou seja, ele consegue controlar, monitorar tudo dele. E uma outra técnica dele aqui também é que ele tem o chamado de on the fly, né, então, ou seja, todas as máquinas que são infectadas, ele manda para o Telegram dele ali, então ele sabe automaticamente em tempo real ali quantas máquinas, né, tá ali. Então, ao invés dele ir lá no C2 dele, né, opa, tantas pessoas aqui estão muito afim de jogar o jogo do botinho, né? Então, vamos lá. Então, ou seja, a pessoa vai estar jogando ali automaticamente, conforme eu falei, ele vai estar, né, monitorando tudo. E quando o caramelo for acessar a instituição bancária dele, né, que é o Corote Bank, né, automaticamente, né, ele vai estar usando ali uma técnica chamada de overlay, né, que é sobrepor a tela, né? Então ele está ali, né, ele vai lá, ele vai sacar, ele vai fazer um pix, qualquer coisa assim do tipo, né? E na próxima vez que ele for lá, automaticamente, né, através do comando controle dele ali, né, ele vai enviar a página falsa. Então ele vai obter todas as informações dele ali, né? Agência, conta e entre outros afins aí. Ok até aqui? Então, uma das técnicas é essa. Então, como esse malware que ele é muito grande e o tempo aqui é curto, então eu trouxe apenas alguns pontos, né, legais aqui para a gente falar um pouquinho sobre ele. Vamos lá. E aqui seria... Deixa eu dar o play aqui, acho que é o espaço aqui. Isso aqui seria a parte de reprodução dele, tá? Que não foi tão fácil assim, mas é aquilo que eu falei, né? Ele vai lá, a pessoa vai dar um clique, ele vai pedir para que o botinho net ou qualquer coisa assim do tipo, né, tem a parte de acessibilidade, então ele vai lá, habilita, então, ou seja, o cara já tem acesso ao smartphone dele. Então ele vai lá, feliz da vida, habilitou, e aí depois ele volta a jogar lá o botinho fortuna ou qualquer coisa assim do tipo aí. E de cara, eu peço desculpa porque eu não sou tão bom em design gráfico, tá, pessoal? Então, ignorem isso aí, tá? Então, meio que a ideia aqui é tentar reproduzir de fato o que foi feito lá. Tá? Então, beleza, ele vai lá e daí ele vai jogando e etc, etc. E aí a gente já sabe aí os resultados em si, né? Pode perguntar. Foi uma APK que ele instalou, né? Foi uma APK. Uma APK. Então, meio que ele vai estar repetindo aqui. Bom, seguindo aqui. Então, aqui eu tenho alguns trechos de código aqui, talvez não esteja bem para tipo assim, olhar, mas isso aqui é quando o cara ele habilita ali a parte de acessibilidade. Então, automaticamente ele já envia para ele, olha, ele já deu ok aí, daí você começa a enviar os comandos aqui, ó. Então, eu tenho um outro trecho de código aqui que são todas as APIs ali que ele faz, né? Ou seja, ele exclui, ele envia e etc. Então, ele tem todo o controle, né, da máquina do próprio usuário. E um detalhe que não está aí, vamos supor que ele tem um banco Bamerindos, né? E não está aí, ele vai automaticamente envia para lá para poder fazer o overlay. Então, aquelas instituições que não estão ali, que ele instalou futuramente, né, sei lá, o Banco Real. Então, ele foi lá, instalou o Banco Real. Opa, é uma nova instituição, então eu vou lá instalar aqui, ok? Então, a gente seguindo aqui um pouquinho, aqui tem um outro código dele aqui, conforme eu falei, ele faz o on the fly, né, que é a comunicação, né, do próprio Telegram dele aqui, né? Então tá aqui também, né, onde ele, da feita que ele instalava, ele já enviava, né, pro Telegram dele, ele falou, olha, mais uma vítima até aqui, tá? Então esses são alguns dos pontos aí que tinha dentro desse botinho APK aí, tá? Vamos lá, seguindo aqui um pouquinho, eu tenho outros pontos aqui. Aqui é o seguinte, aqui seria a forma de como ele envia as informações, tá? Então, ou seja, ele pega, ele fecha um WebSocket, tá? E todas essas informações aí, ele comprime em gzip e encaminha para o outro lado lá. Então, aqui no caso, eu usei o Burp Suite para poder fazer isso aí, né? Então, fiz o teste, né? Joguei algumas, enfim, CPF, senhas ali e tal. Eu
peguei essas informações. Então, é dessa forma que ele consegue enviar lá para o outro lado. Tá? Bom, seguindo aqui um pouquinho. O outro ponto aqui, conforme eu falei, né, além dele fechar via WebSocket, né, em si, ele faz o overlay. Então, ou seja, da feita que ele sabe que o cara ele vai estar acessando aquela instituição X ali, então ele automaticamente ele envia e já faz a sobrepor de tela ali. Então, isso é um dos trechos de código que está ali. Tem um outro ponto que eu acabei esquecendo aí, mas ele estava tudo em hashcode. Estava tudo aberto. No Firebird dele. Firebird? Acho que é isso. Né? E outras chaves que estavam abertas. Falei, pô, peraí, o cara deixou aberto aí, então vamos brincar aqui um pouquinho aqui no servidor dele aqui, né? Está aberto, né? Vamos brincar também, né? E aí foi assim que eu consegui meio que replicar algumas coisinhas aí dele. Tem um outro ponto aqui também, olha, que da feita que aquela instituição X ali, então ele já tinha um controle ali de todas aquelas instituições, né? Então, instituições, sei lá, Banco Corote, né? Então, automaticamente, quando ele acessava lá, né, os saldos, etc., então ele meio que limitava. Então, tá tudo dentro do código ali do próprio APK dele ali. Então, ele fazia isso. Vamos seguir aqui um pouquinho. Tá? Aqui seriam algumas instituições do código dele, tá? Da feita que você extrai. A gente sabe que APK em si é um zip, né? Se você extrair, né, você vai ter todas essas várias fontes ali, né? Claro, conforme eu falei, né, ainda há pouco, né? A gente não vai expor muita coisa aqui, então esse motivo que eu adicionei alguns bancos antigos aí, né? Para quem é da época aí, né? Eu tenho meus 38 anos aqui, mas não parece, mas enfim, né? Então ou seja, tudo isso aqui que estava no código fonte dele. Claro que eu não trouxe muito mais coisas devido ao tempo aqui também, mas aí tem algumas coisas legais aqui, tá? E a análise dele em si, né? Daí você pode fazer análise de várias formas, estática, dinâmica, e daí tem vários softwares aí que vocês podem estar usando aqui, tá? No caso aqui eu usei o Jadex, né? Então aqui vocês podem ver o trecho daí do código dele, né? Que ele tem as informações que ele envia para o próprio C2 do próprio atacante, né? Dali onde ele envia, né? As informações do usuário, aparelho e entre outras informações que se encontram aí. Então, ou seja, tudo que está ali ele consegue extrair todas essas informações aí. Então, vocês podem usar esse software aí. Existem vários outros aí, APK-Tools, enfim, vários outros aí. Além dele, tem um outro software aqui chamado de MobSF, né? Que daí você pode estar também usando, aqui no caso é uma análise estática, né? Onde você pega o teu próprio APK e joga lá que ele vai fazer análise. E aqui ele vai, né, exportar todas as informações que ele se encontra ali. Isso também ele é bastante usado, né? Na parte de shift left ali, para caso você está fazendo o teu próprio APK, se você quer saber se tem algum tipo de vulnerabilidade ou não, você pode estar usando ele, tá? Então, recomendo vocês instalarem isso, né? Só que eu usei ele para tentar encontrar outras informações ali a mais. Então, ou seja, o próprio MobSF, além de análise estática, tá? Tanto de APK Android quanto para iOS, você pode estar fazendo isso também. Tá? Então, essa aqui foi a parte de análise estática, onde ele vai extrair todas as informações que estão ali daquele APK, né? E aí vale se vamos supor que do teu APK ali que você está fazendo para aquela instituição ali, a tua senha está responda ele vai estar te exibindo isso. Daí você usa várias técnicas aí, e que não é o ponto aqui agora. E o outro ponto aqui é análise dinâmica em si. Conforme eu falei, você pode estar pegando o teu APK e fazendo análise de todos os testes aqui. Então, foi dessa forma que eu consegui reproduzir o ataque do APK do Botinho, né? Então, aqui você pode extrair várias informações, ele usa o free, daí várias outras coisas aqui também. Então, ou seja, você pode estar fazendo os testes ali, até mesmo para poder saber se a tua aplicação ali ela vai estar rodando legal ou não. Então, essa é uma das formas também que você pode estar usando ali dentro do teu ambiente em si, né? Então, aqui são alguns exemplos aqui. Máquinas virtuais ali que você pode estar usando. Você pode estar usando o VirtualBox e entre outros Hypervisor aí que você pode estar usando, que automaticamente dá feita que você instala aí, ele busca e vê se você tem, né? Então você pode pegar o teu Android Studio ali, instalar e pedir para que ele sete ele lá e execute, tá? Ok, até aqui, pessoal.
foi muito rápido. O intuito aqui foi só mesmo trazer a técnica dele mesmo, entendeu? Ou seja, conforme eu falei, são várias técnicas em si, mas eu trouxe, né, as highlights aí, né? E aí é o seguinte, aqui seria, né, o do próprio APK, claro que foi que eu fiz, né, que eu não ia estar exibindo aqui, né? Então ele trouxe algumas coisas aqui, algumas falhas minhas de desenvolvimento, tem algumas falhas aí, mas enfim, a ideia é só mesmo exibir o resultado que ele traz, né? E daí você volta, né, para poder fazer algum tipo de correção ali, tá? Então esse seria o próprio resultado ali do próprio APK, tá? E aí, pessoal, dentro desse ataque em si, além dele atacar mobile, também ele atacava desktop, né? Então eu fiz um teste, né, em uma máquina virtual, e aonde ele me trouxe um Java. Então, fazendo análise de código-fonte dele, entendeu? Então, basicamente aqui, né, ele redirecionava, quando você acessava, ele pedia, olha, o seu Java está desatualizado. Olha, legal, deixa eu baixar ele aqui para poder fazer a análise dele. Tá? Então, aqui no caso, eu usei um software aqui para tentar, o DAI, né, para poder ver qual foi o software que ele foi desenvolvido. Então, aqui, esse suposto Java aqui, na versão 9, aí, ele foi feito em .NET. Legal, show, né? Beleza, bora fazer a análise dele e tal. Então, eu usei aqui, né, o DNSPy aí, né? Então, foi fácil, até porque o código dele estava super de boa, né? Eu vou avançar aqui um pouquinho, né? E aqui estava, depois que você instala o Java, automaticamente ele fazia um download de um outro aplicativo, né? Que ele ia instalar ali para ser, no caso, malicioso em si. Então, ou seja, esse atacante, além de atacar mobile, também ele atacava desktop. Então, os alvos deles era tipo assim, todo mundo, né? Menos Android, que não deu para poder... Desculpa, iOS, porque não tinha iOS para poder fazer o teste, tá? Mas acredito que sim, mas eu não fui muito a fundo nisso. E aí, pessoal, a pergunta é, você decide, tá? Aqui é o seguinte, vocês acham que o doguinho caramelo ele é culpado ou não? Acessem aí para mim, por favor. Escaneie aí e vote se ele foi, se ele é, né? No ponto de vista se ele é culpado ou não, visto que é um cara viciado em jogo, acha que vai se dar bem, etc. Deixa eu fechar aqui, que são 3 aqui. Não, cadê? Deixa eu ver aqui. 3. É aqui. Pronto, tá aqui, ó. Vamos voltando aí, pessoal. E aí a gente, daí, eu não sei se vocês lembram que naquela época tinha, né, que você tinha que fazer o final feliz ali, ou então, né, a pessoa tinha que ligar, ou então mandar o SMS e tal. Então, assim, pessoal, é o seguinte, o cara é culpado ou não? E aí, o que vocês acham aí? Tá? É de propósito isso aí, tá, pessoal? Eu não fiz a tratativa disso, você votou ali, não. A ideia, porque antes, era isso, né, que você votava quantas vezes você quiser, né? Big Brother também, o cara ia lá, sentava o dedo, macetava lá a aplicação do cara, né? E aí? Caraca, velho. Inocente ou não, cara? Cara, a galera tá com sangue nos olhos, culpado mesmo, olha aí, ó. A galera tá... Então, assim, desfecho final dele, né, a gente ainda não sabe, porque ainda tá feita ainda a parte ainda da análise ainda, da própria instituição lá, né, do banco, corote, né, então eles vão fazer análise, saber se eles vão ressarcir ou não, né. Mas, enfim, então eu trouxe isso aqui para a gente poder brincar um pouquinho, essa aplicação Miguel aqui, né? Ela foi feita em Elix também, tá? Só para dizer aí, tá? Quem foi que me deu um help também nele foi o Frank, tá? Um amigo meu aí, eu fiz os trequinhos aí, ele só fez ajustar e tal. E aí é isso, pessoal. Deixa eu ver se tem mais algumas coisinhas aqui, deixa eu retornar aqui. Deixa eu ver aqui. Opa, beleza. E aí, culpado ou não? A galera culpado mesmo, porque ele foi lá, baixou ambicioso, né? Só quer ganhar. Enfim, daí a gente... Quem sou eu para poder julgar? Por mim era culpado, né? Olha o trampo que deu para poder descobrir isso tudo, né? Pegar o smartphone dele, fazer análise e tal. Doguinho, você deu um clique em alguma coisa? Não é nada. Vamos fazer análise aqui. Então a gente vai lá, a gente faz análise de resposta de incidente, né, etc. Quando a gente vai olhar,
você não recebeu algum SMS? Não! Tá aqui a prova, aqui, ó. Pô, caramba. E daí a gente baixa e faz a análise dele aí. Bom, pessoal, e aí, algumas frases aqui, né? Só faz gambiarra quem domina todo esse processo. Essa frase não é minha, mas eu escutei aí, né? E faz todo o sentido aqui, né? Porque assim, eu fiz isso aqui acho que em 4 dias, essa análise toda rápida aqui para poder fazer. Claro que tem muita gambi por trás ali, né? Porque, enfim, isso demora um pouquinho. E a frase final aqui também é essa aí, pessoal. Nada vem de graça, nem o pão e nem a cachaça, né? Já dizia, né? Zé Cabaleiro aí, né? Enfim, a galera pensa que é assim, né? E é isso, pessoal. Aqui são algumas referências em si que vocês podem estar também estudando, né? Análise de malware, são alguns livros aqui, né? Recomendo para quem quer entrar nesse universo aí, né? É legal pra caramba. Tem alguns desafios, mas enfim, faz parte. E é isso, pessoal. Fico à disposição aqui para dúvidas, dívidas, sei lá, qualquer coisa aí. Pode perguntar. Obrigado. Eu não sei se você sabe dizer, mas esses SMS que chegam com tentativa de phishing e tal, são aqueles números curtos, né? Que não são de fácil acesso, assim. Você não consegue, até onde eu sei, conseguir um número curto tão fácil. Então a minha pergunta é assim, como que conseguem tanto esses números que são restritos? Olha, para fins educacionais, você consegue adquirir isso de forma fácil. Então, às vezes você aluga, enfim, tanto que você pode observar que tem empresas, né, que alugam, compram esses pacotes aí e começam a enviar. Então, é a mesma coisa. O cybercrime tem dinheiro, entendeu? Se alguém caiu, beleza, é lucro para ele. Então, ele vai pagar. A questão é essa. Então, eles pagam por isso mesmo. Bom, primeiro, parabéns. Obrigado. E a dúvida é, esse APK que a pessoa instala, ela instala pela mensagem que ele baixou faz fora da download do loja. APK, ou vai por fora da loja? Vai fora Porque, da teoricamente, o Google e essas empresas têm uma verificação, né? Você não consegue tão facilmente Muitas das vezes não. No caso aí, passou mesmo, entendeu? Então passou. foi por fora da loja. Fora da loja. Obrigado. Aí não tem. Conforme eu expliquei ainda há pouco, como ele abusou da parte de acessibilidade, aí já era, passou. Obrigado. Nada. Oi, primeiro, obrigado pela palestra. Eu queria saber se você podia contar um pouco de como isso chegou pra você. Não posso. Tá bom, obrigado. Não, tipo, porque... Foi o geral, caramelo, entendeu? Tipo, mas é que eu vejo muito essa parte de Florence na parte Envolve de indústria, né? Envolve. Então, tipo, mas uma pessoa física foi afetada, eu fiquei curioso, tipo... O doguinho caramelo que foi afetado. Tá, Entendeu? obrigado. O foco aqui é a técnica, entendeu? Sim. Não posso falar muita coisa. Infelizmente. Primeiramente, muito obrigado, valeu pela palestra. Imagina. Eu tenho uma dúvida sobre implementação. Você disse que no código do cara tinha muita URL, muito token de API definido no próprio código ali. Uhum. Se ele quisesse ser mais furtivo, o que ele poderia fazer? É que essa pergunta foi capciosa, né? Então. Cara, vou ficar em silêncio. Desculpa. Mas enfim, os caras usam várias técnicas aí, então não dá pra. Entendeu? Kleber, Pois não. a galera que cresceu tendo acesso ao XP, Windows 90... Nossa, que isso. Então, Ainda bem que não é da minha época. Então, mas era muito comum antes a questão de vírus afetando o PF, né? Sim. Mais o usuário final mesmo. E hoje parece que isso migrou para celular, né? Eu percebo também que teve uma explosão em casos mais corporativos, né? Na sua visão, que está na área. Hoje é PF ou PJ que é mais atrativo para essa galera criminosa? Assim, eles usam mais os dois, entendeu? Então, assim, a massa maior é o físico, então eles vão fazer né, eles vão enviar para todo mundo o broadcast, entendeu? Mas como às vezes, conforme tem a empresa X ali, né? Então, às vezes a gente não sabe qual é o foco daquele ataque, entendeu? Se é o concorrente ou não que fez, enfim. Então, mas hoje em dia tá mais PF mesmo, pessoa física.
Kleber, bom, licença. Oi. Parabéns pela palestra. Eu entendi 20%, acho que depois eu vou reassistir de novo várias vezes para tentar entender. Não, é que eu que sou burro mesmo. E eu queria perguntar para ti, tipo, para quem não é muito da área de segurança, essa análise de malware acontece depois que o ataque ocorreu, né? Esse caso aqui foi conforme eu expliquei, na parte de resposta a incidente, aí entra várias equipes, ou então equipe, entendeu? Então depende da própria instituição. Ou então, às vezes, a pessoa faz ali de forma, deixa eu ver como é que foi esse caso aqui, entendeu? Então. Mas, muitas das vezes, desculpa, mas aí no caso, às vezes, dependendo da própria instituição, tem várias empresas, tem várias equipes. A equipe de forense que vai fazer a parte 1, depois entra a parte de resposta a incidentes, aí, ou seja, um vai passando por outro até fazer o laudo final, né? Então, o mundo ideal é esse. Mas, às vezes, o cara, ele vai lá, ele faz a coleta, ele vai fazer análise, ele vai fazer uma série de coisas, entendeu? Então, depende da própria instituição. Entendi. E, tipo, como que a análise do malware ajuda depois a defender contra novos malwares ou o próprio malware? Tipo? Devido às técnicas. Então, aqui a gente já sabe que uma das técnicas deles é o quê? Abusar a parte de... Isso. Então, daí a gente começa a fazer algum tipo de mapeamento daquele grupo, ou então daquele atacante, né? Para poder ver, olha, a partir de hoje, a Google em si, ela fez um turnzinho ali, mas parece que muita coisa ainda tá passando, entendeu? Então, aí é questão de ajuste mesmo. É isso. Valeu. Então é isso, pessoal. Obrigado.